Fala, nono, tudo beleza? Então vamos começar? Hoje a gente vai ver os outros tipos de ligações químicas, as covalentes e as metálicas. Começando pelas covalentes, elas sempre vão ocorrer entre dois átomos que precisam receber elétrons, logo entre dois ânions. Se os dois precisam receber, o que eles vão fazer? Se eles não podem perder? Eles vão compartilhar, tá? Então, o que a gente vai ver aqui? Por exemplo, o cloro. O cloro precisa receber um elétron, tá? Então, o que vai acontecer? Dois átomos de cloro vão compartilhar um elétron entre si. Assim, os dois vão conseguir ter aquele elétron que eles precisam para adquirir a estabilidade, ou seja, ter 8 elétrons na camada de valência. Tudo bem? Então, aqui eu tenho uma animação que mostra o quê? O elétron aqui sendo compartilhado, ou seja, ele está entre os dois átomos, tá? E vai acontecer geralmente entre dois não metais ou entre um não metal e o hidrogênio, tá? Classificação das substâncias, tá? Muitas substâncias, tanto simples quanto compostas, podem ser formadas por ligações covalentes, como por exemplo, simples, aquela que a gente só tem um tipo de elemento químico, tá? Como por exemplo, o ozônio, o gás oxigênio, e composta a gente tem mais de um elemento químico, tá? Como o dióxido de carbono, a amônia, etc. Continuando, a gente vai representar essas ligações covalentes. Como? Por exemplo, aqui a molécula de gás hidrogênio, formada por dois átomos de hidrogênio. A gente tem a fórmula molecular que indica o quê? É a representação mais simples, a quantidade de átomos daquela molécula. Então, por exemplo, se eu tenho dois átomos de hidrogênio, na minha fórmula molecular eu tenho o H2. Tá? A fórmula eletrônica ela tem o que? As bolinhas representando os elétrons da camada de valência e os que estão sendo compartilhados. E eu tenho a fórmula estrutural plana, ou seja, é a mesma coisa que a fórmula eletrônica, só que ao invés de eu representar os elétrons da camada de valência e tudo mais, eu vou simbolizar a ligação com um traço. Tudo bem? Aqui eu tenho, por exemplo, dois átomos de oxigênio, o gás oxigênio, O2. Tá vendo aqui a fórmula eletrônica dele mostrando as bolinhas representando os elétrons. A fórmula estrutural eu tenho duas linhas, ou seja, estou representando as duas ligações covalentes que estão ocorrendo. E é um tipo de ligação dupla, tá vendo que tem duas linhas? Porque são duas ligações. Eu posso ter até uma ligação tripla, ó, 3 ligações covalentes, tudo bem? Então, eu tenho a fórmula molecular, que mostra o número de átomos, a eletrônica, que mostra os elétrons, e a estrutural plana, que só mostra as ligações. Entenderam? Bom, vamos aprofundar, mas vamos ver uns exemplos, tá? De como que pode aparecer nos exercícios. O primeiro exemplo que a gente vai ver vai ser o da molécula da água. Vamos supor que o exercício escreveu a fórmula molecular dela, H2O, tá? Essa é a molecular. E ele quer que você escreva a eletrônica e a estrutural. Como a gente vai fazer? Primeiro, conta quantos átomos tem. Eu tenho um oxigênio e eu tenho dois átomos de hidrogênio, não é? Então, vamos lá. Vou representar primeiro que só tem um. O. Quantos hidrogênios tem? Tem dois, não é? Então, vou colocar um de cada lado. Um primeiro na esquerda e outro na direita. Agora, eu vou representar com bolinhas os elétrons da camada de valência de cada um. Começando pelo oxigênio. O oxigênio, ó, tem 6 elétrons na camada de valência. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei 2 de cada lado, tá? Começando esquerda, direita, cima. Se eu tivesse mais, eu colocaria embaixo, tá? O ideal é colocar 2 de cada lado, para ficar arrumadinho. E o hidrogênio? O hidrogênio, quando eu olho na tabela periódica, aqui, ele tem somente um elétron na camada de valência. Na verdade, ele só tem um elétron. Então, eu vou representar aqui uma bolinha aqui e outra bolinha aqui. Por que eu botei aqui de um lado, aqui na direita e aqui na esquerda? Já já vocês vão entender. Segundo a regra do octeto, um átomo, para ter estabilidade, ele tem que ter quantos elétrons na camada de valência? Tem que ter 8. Tanto é que é a regra do octeto. Salvo aqueles que só têm 2 camadas. Aí eles ficam estabilizados com 2, tá? Por exemplo, como o hidrogênio só tem um elétron, não tem como ele alcançar a estabilidade com 8, tá? Ele alcança a estabilidade com 2 elétrons apenas, tudo bem? Como então que isso vai acontecer? Bom, ele tem um elétron, não é? Ele precisa de quantos elétrons para ter estabilidade e ganhar mais um? O que ele vai fazer? Ele vai compartilhar um elétron com este oxigênio. Então, vou fazer um retângulo aqui, ó.
E dentro desse retângulo tem um elétron do hidrogênio e um elétron do oxigênio. O que significa? Significa que esses dois estão compartilhando esses elétrons entre si. Ou seja, agora esse hidrogênio ele já não tem mais um elétron na camada de valência, ele tem dois elétrons na camada de valência. Então, ele está estabilizado. E para esse hidrogênio, a mesma coisa, ele também vai compartilhar um elétron com o oxigênio. Agora, esse hidrogênio tem dois elétrons, tá? Na camada de valência e ele está estabilizado. Vamos ver o oxigênio. O oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Ele precisa de quantos para ter estabilidade? Ganhar 2, porque ele não fica estável com 8. Então, ele vai ganhar 2. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Então agora que ele fez essas ligações com os hidrogênios, ele tem estabilidade. Porque esse elétron aqui, que está dentro do retângulo, não está nem com o hidrogênio, nem com o oxigênio, mas está entre eles dois, porque eles estão compartilhando. Essa é a fórmula eletrônica. E para escrever a fórmula estrutural, é só repetir a eletrônica, só que ao invés de você colocar as bolinhas e o retângulo, você vai fazer somente uma linha para representar a ligação. Ó. 1, 2. Vai fazer só uma linha, tá? Essa é a fórmula estrutural da molécula da água. Vamos ver outro exemplo. Eu tenho aqui 2 átomos de oxigênio que estão ligados entre si. Vamos representar aqui primeiro. São quantos oxigênios? 2. Vou botar vou colocar 2. Agora, eu vou colocar os elétrons dele da camada de valência. Lembra da tabela periódica que ele tem 6 elétrons. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Precisa memorizar o número de elétrons da camada de valência deles? Não, né, gente? Tem na tabela periódica aqui, ó. O selênio aqui tem 6 na valência, o arsênio tem 5, tá? É só consultar ela, ter ela sempre à mão. Agora, cada um tem 6 elétrons na camada de valência. Eles precisam de 8. Então, vamos lá. Vamos começar compartilhando. Primeiro, um par. Tá? Agora, esse oxigênio tem quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele precisa de mais um. Então, vamos compartilhar outro par de elétrons. Tá? Agora, quantos elétrons esse oxigênio tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele está com estabilidade. E esse aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então agora eles estão estabilizados. Essa é a fórmula eletrônica do gás oxigênio, tá? Professora, poderia ter circulado, você ter feito um quadrado com os dois ao mesmo tempo? Não, gente, não poderia. É só um par de cada vez, ou seja, um elétron de cada átomo por vez. E como seria a fórmula estrutural, vou repetir sem os elétrons. E no lugar de cada retângulo, eu vou fazer uma linha. Ou seja, essa é uma ligação do tipo dupla, porque estão sendo compartilhados 2 elétrons, tá? Dupla, entre os dois. E agora vamos ver aqui mais um exemplo do gás carbônico, tá? Quantos átomos de oxigênio tem? 2. De carbono tem 1. Então, vou colocar esse de carbono aqui no meio. Vou colocar os átomos de oxigênio aqui, um na esquerda e um na direita. Se tivesse 3, eu coloco embaixo. Se tivesse 4, eu coloco em cima, tá? Mas só tem 2. Então, vamos lá. Vou representar os elétrons da camada de valência do oxigênio. A gente já viu que tem 6. E do carbono? Do carbono, eu vou olhar aqui na tabela periódica. Ele tem 4 na camada de valência, então vão ser 4 bolinhas. 1, 2 na esquerda, 1, 2 na direita. Vamos compartilhar agora. Compartilhei aqui com este oxigênio e vou compartilhar mais um. Ué, professora, por quê? O oxigênio ele precisa ganhar 2 elétrons para ficar com estabilidade. Então, ele compartilhou 2 elétrons com carbono. Então, agora esse oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele está estabilizado. Vamos ver o carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda faltam 2 elétrons para ele ter estabilidade. O que ele vai fazer? Vai compartilhar com este outro átomo aqui. Fazer a mesma coisa. Agora, quantos elétrons tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O carbono tem 8. Esse oxigênio tem 8. Vamos ver esse aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque este carbono está compartilhando elétrons com este oxigênio e também com este oxigênio aqui. Ele está fazendo uma ligação covalente com 2 átomos de oxigênio.
Qual vai ser a minha fórmula estrutural? Bem fácil, é só fazer uma linha para cada compartilhamento. Tudo bem? Pronto. Agora a gente vai ver características dos compostos moleculares, como a água, né? Alguns gases, como o gás oxigênio, presente na atmosfera, o gás carbônico. Os compostos moleculares podem ser encontrados no estado sólido, líquido e gasoso. Normalmente não conduzem eletricidade e, em geral, seus pontos de fusão e ebulição são baixos. Agora vamos ver as ligações metálicas. Ocorrem entre metais. Não me diga! Gente. E o que acontece? Consiste na formação de uma rede cristalina em que estão localizados íons positivos circundados por uma nuvem de elétrons livres. What? Calma aí, gente. Ó. Como ocorre uma ligação metálica? Eu tenho vários metais, no caso, íons positivos, né, formando uma rede cristalina, e por onde se movimentam os elétrons. Por isso que eu chamo nuvem de elétrons. Alguns livros vão falar mar de elétrons, tá? Acompanha aí comigo na página 14, tá? Então aqui eu tenho os elétrons livres se movimentando em torno desses íons positivos. Então, olha como é que fica uma ligação metálica. Eu tenho vários íons positivos dos metais e os elétrons livres circundando ali, tá? Então, íons positivos circundados por uma nuvem de elétrons livres, né? Que ficam lá passeando no rolezinho, tá? A gente tem ligas metálicas. Na verdade, muitos dos materiais metálicos do nosso dia a dia são ligas metálicas, ou seja, fusão de dois ou mais metais. Como, por exemplo, aço inoxidável, tipo uma panela que é formada por níquel, aço, latão, por exemplo, para formar instrumentos musicais, cobre, zinco, até mesmo aquele anel ouro 18 quilates é formado por diferentes metais, como, por exemplo, o cobre, o ouro, tá? E a prata, tudo bem? Até mesmo medalhas, e tem outros exemplos. Compostos metálicos características são encontrados no estado sólido, exceto aqui o mercúrio, lá, um metal líquido à temperatura ambiente. Conduzem eletricidade, tá? Lembra que eles têm vários elétrons livres? E o que é eletricidade? Nada mais é do que fluxo de elétrons, tá? Mas isso para outra aula, vamos focar aqui. Então, são bons condutores de eletricidade, de calor, tem alto ponto de fusão e ebulição. Então, para você moldar eles têm que ser aquecidos a temperaturas muito altas para eles derreterem. São maleáveis, ou seja, posso fazer lâminas, que nem a da Irelia, do League of Legends, ou LOLzinho. E são dúcteis, podem ser utilizados para fazer fios. Tudo bem? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!